Fazer um estudo do fascismo, do nazismo e ainda dos governos comunistas, russo e chinês, não é tarefa fácil. Esse tema dá margem a diversas interpretações. E eu vou ressaltar, eu vou analisar os governos comunistas, não o comunismo idealizado por Marx e Engels. Eu já falei a esse respeito no vídeo anterior. Veja que são duas coisas bem distintas. Eu vou começar pelo fascismo. Entendendo o fascismo, vai ficar mais fácil compreender os demais regimes. O fascismo foi fundado na Itália, em 1919, por Benito Mussolini. O nome vem de faccio, que significa feixe. Uma referência ao feixe de hastes de madeira, com um machado no meio, que, assim como a saudação, braço erguido, palma da mão estendida, eu não vou fazer essa saudação aqui em hipótese alguma. Isso tudo foi herdado do Império Romano. A romanidade sempre esteve presente no fascismo italiano. Os romanos chamavam de bárbaros todos aqueles que não tinham estilo de vida romano, principalmente aqueles que não falavam o seu idioma, o latim. Baseados nessa ideia de superioridade, os romanos subjugaram diversos povos. Mussolini tenta, com o fascismo, resgatar esses anos de glória do Império Romano. Veja que o nacionalismo é algo que já existia na história italiana há muito tempo. E eu vou tomar o nacionalismo como a primeira característica do fascismo. Nacionalismo vem de nação, que pode estar ligado a uma cultura ou a uma etnia. Ter orgulho da sua cultura ou da sua etnia é algo louvável. Mas quando você começa a achar que a sua cultura ou a sua etnia é superior às demais, aí se torna algo nocivo, exacerbado. E foi isso que Adolf Hitler fez na Alemanha. Hitler fundou, em 1920, o Partido Nazista. O nome vem de nazi, que é um encurtamento do nome do Partido Nacional Socialismo. Calma, Hitler não era socialista. Ao que tudo indica, o termo socialista foi colocado no nome do partido com o intuito de atrair mais pessoas, haja vista que o partido ainda estava em formação. É consenso que Hitler e Mussolini perseguiam os socialistas. O nazismo e o fascismo são regimes de direita. E no caso dos governos comunistas russo e chinês, esse sim de esquerda, eles seriam também nacionalistas? Numa escala muito, mas muito menor, eu diria que sim. O que foi o pan-eslavismo, comandado pela Rússia no final do século XIX e início do século XX, se não um movimento nacionalista? Os comunistas tomaram o poder na Rússia em 1917. 5 anos depois, fundaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Um Estado multiétnico, é verdade, mas também é verdade que houve uma tentativa de russificação das demais repúblicas soviéticas. Inclusive a tentativa de se impor o russo como idioma oficial. E a China? Na história chinesa, a ideia de que a China ocupa o centro do mundo é recorrente. Daí as famosas expressões China, terra do meio, e o Império Chinês é tudo que há sob o céu. Na China, os comunistas chegaram ao poder sob o comando de Mao Tse-tung em 1949. Eu não acredito que o comunismo tenha fomentado o nacionalismo nesses dois países. Mas, lançando um rápido olhar sobre a China e a Rússia, fica evidente que um forte sentimento nacionalista ainda permeia o imaginário coletivo desses dois povos. Totalitarismo. Todos os regimes aqui mencionados são totalitários. O Estado controla a vida política e privada das pessoas. Pensar diferente do Estado é perigoso, e aí começam as perseguições. Mussolini, Hitler, Stalin e o Mao fizeram isso de forma avassaladora em seus respectivos países.
Ainda há perseguição na Rússia e na China, mas claro que muito mais atenuada se compararmos ao que foi no passado. Culto ao líder, mais uma característica comum a todos esses regimes. A imagem do líder era muito bem trabalhada pelo governo, que, claro, fazia uso de todos os meios de comunicação. Para ter uma ideia do quanto o líder era reverenciado, eu vou citar um exemplo do fascismo. Na Itália fascista de Mussolini, as crianças tinham que orar em nome de Mussolini e da Itália. A oração era mais ou menos assim: eu creio em Roma, a eterna, mãe do meu país, e na Itália, sua filha mais velha. Mais adiante, eu creio no gênio de Mussolini, no nosso pai, o fascismo. Militarismo. Observe as roupas usadas por Mussolini, Hitler, Stalin e Mao. O Kim Jong-un mantém a tradição, diferentemente do Putin e do Xi Jinping, que optaram por um visual mais moderno. Esses governos, esses regimes mantêm a população em estado constante de guerra, seja uma guerra interna contra os opositores ou uma guerra externa, motivada aí pela política expansionista, que também é uma característica do fascismo. Mais uma vez, no caso do militarismo, ele foi atenuado nos atuais governos comunistas russo e chinês. Não deixou de existir, mas muito mais atenuado em relação ao que foi no início. Unipartidarismo. Apenas o Partido Nacional Fascista na Itália de Mussolini, o Partido Nazista na Alemanha de Hitler e o Partido Comunista na Rússia e na China. Eu poderia citar ainda a ideia de um Estado forte. Hitler defendia o capitalismo, mas sob o comando do Estado. O governo chinês. O que é aquilo senão um capitalismo de Estado? É praticamente consenso que aquilo não é comunismo. Eu posso citar ainda as perseguições étnicas, religiosas, perseguição a homossexuais, enfim, a lista de semelhanças é enorme. Eu imaginava lá nos anos 90 que no século XXI não haveria espaço para o extremismo, mas os regimes ditatoriais seguem fortes. O fascismo renasce na Europa e, ironicamente, na Itália e na Alemanha.